Olá, meu nome é Alexandre Vieira, sejam bem-vindos ao webinar da CADES. Bom, a ideia então é a gente discutir um pouco sobre essas metodologias e mostrar um pouquinho de algumas ferramentas que a gente tem disponíveis no mercado para que a gente possa então se voltar a essa condição. Então, o assunto aqui nosso então é o BIM, né? Então já se escreve sobre BIM há um bom tempo, né? A gente tem registros aí onde que Charles Wistman escrevia já desde 1975 sobre o conceito, né? Não talvez com a metodologia, com as mesmas palavras, mas com uma ideia semelhante. E esse termo vem sendo se desenvolvido no mercado aí nos últimos 10 anos, e a gente percebe que nos últimos 2 anos o mercado realmente adotou, já passou daquele modo de ceticismo para realmente a adoção da tecnologia que tem se proposto. Então, a ideia aqui inicial é mais a gente pensar o que a gente teve nesses últimos 10 anos em termos de inovações tecnológicas e quanto que a gente também se atualizou em termos de ferramentas para desenvolver projetos, né? Quanto que o canteiro de obra automatizou, né? E quanto que os departamentos de projeto, de arquitetura, engenharia e até mesmo construção evoluíram em termos de ferramenta, né? Então, a gente está vivendo uma transição aí em termos de metodologias, como a gente viveu também há 20 anos até 30 anos atrás, quando a gente substituiu a prancheta física, né, onde que nós desenvolvimos o desenho e passamos a trabalhar com pranchetas eletrônicas como ferramentas CAD que a gente tem aí. Na década de 90 existiu o 3D, mas o 3D muito voltado à maquete eletrônica, fotorrealismo, a gerar imagens, né? Então a gente vai perceber que a partir de agora o 3D ele passa a ter uma importância bem maior no desenvolvimento de projeto, não só para simplesmente gerar uma imagem, mas também para te extrair informação qualitativa e até mesmo quantitativa do teu projeto, né? Daí vem o termo, né, muitas literaturas a gente encontra aí, do 3D ao 7D, né? Na verdade, a gente acredita que ainda a gente não pode excluir também o 2D dentro dessa discussão, como também adicionar novos eixos aí vão continuar acontecendo com a implementação de novas tecnologias, né? Que vão estar presentes para o futuro próximo dentro do próprio ambiente de projeto, como também no canteiro da obra. Bom, a ideia então é a gente falar um pouco a respeito sobre isso, pensar realmente, né, o que a gente tinha de ferramenta, né, na prancheta e como a gente pode ainda se desenvolver para trabalhar projetos neste momento em termos de ferramentas. Eu gosto muito de começar com essa frase, né? Eu acho que é exatamente do que se trata no momento, essa mudança, esse quebra de paradigma que a gente vem percebendo no mercado nos últimos 10 anos, esse desenvolvimento nesse sentido. Então, todo mundo quer ser mais produtivo, mais preciso, diminuir o erro do projeto na obra, né? Melhorar as compatibilizações, né? Ser mais eficiente, buscar sustentabilidade, eficiência energética, mas tu vai conseguir todos se voltar para todos isso que eu comentei anteriormente, só no momento que tu realmente mudar as tuas ferramentas ou o escopo da forma que tu está utilizando elas para realmente buscar novos resultados, né? Então eu gosto muito de começar com essa frase, que exatamente é o que se trata neste momento. Não se trata apenas de uma ferramenta, e sim de uma metodologia que tu vai implementar de uma forma integrada. Como eu comentei, o processo não está voltado a uma ferramenta específica, e sim no esforço de tu integrar as diversas ferramentas dentro do teu escopo de projeto, mas como pensar também que tu vai começar a ter que interagir com essa informação de uma forma mais transparente também com a cadeia produtiva, com todos os parceiros que desenvolvem um projeto de medicação, sendo que essa cadeia é complexa também. Bom, a gente começa a abordar de uma forma bem teórica, né, o porquê que o mercado está se voltando para essa metodologia e como que a gente, né, e o porquê, né, por que o mercado realmente adotou essa proposta que tem se colocado em termos do conceito, né, BIM, modelagem da construção, né? Basicamente é isso, né? Da informação da construção. Então aqui a gente compara, a gente pode perceber que a gente tem aqui a ideia do método tradicional, né? Do desenho tradicional, onde que a gente desenha os elementos numa prancha, desenha a planta baixa, desenha o corte, né? As elevações dentro de um projeto de construção.
E um processo de modelamento orientado ao 3D, que basicamente é o que a gente tem proposto aqui com o BIM. Então, ele não está atrelado exatamente ao conceito BIM, mas sim ao modelamento 3D. O 3D passa, como eu falei, passa a ter uma importância bem maior e central dentro desse conceito todo. A gente pode visualizar que a gente tem o gráfico do planejamento, né? Então, ele está dividido, né, um eixo função do tempo, informação e valor agregado. Se a gente for perceber, né, a gente tem aqui as etapas, né, até a construção, né, são basicamente que universal, né, planejar, projetar, construir e fazer a operação de fato da construção. E a gente percebe que, no caso aqui, o processo tradicional está sendo representado com a curva branca. A gente percebe que com a curva branca, quando a gente muda de um estado para outro, ou de uma fase para outra do projeto, né, do nosso projeto, ou do nosso empreendimento, a gente, em termos de informação e valor agregado, a gente nunca parte do patamar que a gente estava quando muda uma transição de uma fase para outra. A gente pode comentar vários motivos que acaba ocorrendo essa queda da informação, né? Tu não aproveitar de fato aquela informação da etapa anterior no processo posterior do teu projeto. A gente percebe exatamente que existem vários gaps nessas transições de etapas de uma etapa para outra. Por diversos motivos. O principal que eu posso colocar é a falta de interoperabilidade entre arquivos, por exemplo, né? Tu definiu uma informação no meio e essa informação não está sendo aproveitada de uma forma associativa, talvez, né, ou de uma integração mais direta e está tendo um retrabalho nessa informação. Ou por outras situações que não só de conversões de arquivos, que a gente sempre tenta evitar, mas, por exemplo, posso citar alguns aqui, né, entre fase de projeto e construção, por exemplo, quando é que a gente pode ter uma quebra ali, né, dessa informação? Um exemplo básico, né? Orçamentação. Orçamentação, a gente percebe o seguinte: terminou o projeto, aí tu faz uma pergunta básica dentro de um empreendimento. Quanto é que custa esse projeto? Né? A gente tem a resposta, não, agora nós temos que fazer a orçamentação. Bom, se a orçamentação não está pronta, né, então o projeto não está finalizado. Né? Então, na fase da construção, ali que tu vai começar a fazer a orçamentação, tu vai ter que interpretar um orçamentista, um profissional que trabalha exatamente com a detalhamento, né, o material take-off, né, da construção, com a lista de materiais. Ele vai ter que interpretar um desenho técnico que foi desenvolvido no meio 2D, muitas vezes, e talvez ele até se utilize de ferramentas de orçamentação, mas ele vai ter que extrair os quantitativos desse projeto e, a partir daí, jogar numa planilha de Excel ou jogar num sistema de orçamentação. Ou seja, a informação está concebida dentro do meio eletrônico, que é o próprio AutoCAD, mas essa informação acaba não sendo de fácil, né, extração do projeto. Né? Então, tu tem que interpretar, depender de uma pessoa, interpretar as informações para jogar e fazer a composição de custo da construção. Tu não vai eliminar o orçamentista, a ideia é tu dar uma ferramenta mais qualificada para ele fazer a orçamentação. Um outro caso, exatamente na etapa de projeto e construção, né? Finalizou o projeto, então depende do empreendimento, da construção, tu tem uma equipe que vai desenvolver, vai fazer a fiscalização da obra, vai tocar a obra. Muitas vezes essas equipes, né, trabalham o planejamento e a construção, e percebe-se o quê? Que a pessoa vai lá, vai fazer um planejamento, um cronograma de atividades, por exemplo, numa planilha também de Excel, ou até mesmo no MS Project, ou num software de planejamento como Primavera, por exemplo, e vai ter que, então, novamente, interpretar as informações 2D que foram concebidas no desenho técnico e criar um planejamento dentro da planilha, né, uma planilha de atividades que tu venha utilizar como uma ferramenta de planejamento ou até menos de cronograma de atividades. Ou seja, novamente, a informação estava concebida lá, o projeto estava lá, a informação, mas se partiu de um patamar abaixo, que foi a interpretação da informação que a gente esperava ter no nosso projeto. Então, ocorre exatamente essa falta de links e conexão daquilo que foi feito no processo anterior numa atividade atual. A gente pode citar vários exemplos que acabam ocorrendo aí. Problemas de integração de arquivos ou até mesmo esse problema de interação, de extrair informação do meio que tu tinha e levar para outro meio. A gente compara também, né? Então vamos a curva branca, que é um método tradicional, e a gente também pode perceber
a ideia do modelamento orientado ao 3D, que no caso é basicamente o conceito do BIM, que seria a nossa curva laranja, né? A ideia da curva laranja é que tu tem, então, quando tu mude de uma fase para outra, tu parta do patamar que tu estava anteriormente e continue acrescentando informação, né? Tu nunca tenha quebras, né? Retrabalho nessa informação. Então, essa é a ideia do conceito inicial, né? Tu ter um ganho contínuo na informação. Comparado ao método tradicional, tu vai ter melhorias de produtividade melhor, uma informação melhor embasada dentro das diversas disciplinas, né? Melhor conceitualizada essa informação para te extrair também informações qualitativas do projeto. Então, essa é a ideia inicial, né, de tu ter um ganho contínuo na informação com o método orientado ao 3D, que é o modelo, que é o BIM, comparado ao processo tradicional, onde tu tem quebras na informação. Bom, a gente pode falando desse gráfico, a gente pode também comentar um pouco sobre o gráfico agora a seguir, né? Então, a gente pode mensurar de várias formas o porquê que o mercado está adotando, quais são as métricas, quais são os benefícios, né? Mas esse aqui a gente começa a falar em termos de benefícios iniciais, em termos de projeto, né? Então, a ideia, novamente, desse gráfico, semelhante ao anterior, mas com outro enfoque, né? A gente tem o eixo do tempo, novamente, e a gente tem também, né, o esforço e efeito para cada atividade, né? Então, a gente tem agora, no contexto mais do anteprojeto até a operação, né, um pouco mais explodidas as fases de projeto e documentação também, né, que o desenho passa a ser uma documentação do projeto. E a gente tem novamente as mesmas curvas, a curva branca e a curva laranja, né? E a gente percebe exatamente o quê? Que se a gente for fazer um cálculo de integral de áreas entre a curva 3, que é a curva branca, e a curva laranja, que se trata do BIM, na verdade, tu vai perceber que o esforço e efeito é muito semelhante, né? Existe, é verdade, um benefício aí, né, em termos de produtividade, mas o esforço e efeito é quase o mesmo. Em termos de, depois eu vou mostrar mais à frente alguns benefícios de fato, né? Em termos de tempo de projeto, a gente tem algumas métricas aí que a gente pode sustentar esse conceito, que a gente ganha em torno de, eu diria, no mercado nacional, a gente teria a condição de implementar em torno de 15% a produtividade no projeto, ou seja, aumentar a eficiência no desenvolvimento do projeto em tempo, em relação a tempo, a produtividade em torno de 15%. 15% para muitos não passa a ser um percentual interessante, eu acredito que é muito interessante, por isso pegar 15% durante um ano, tu ganha mais de um mês de trabalho, onde tu poderia estar qualificando ainda mais o teu projeto. A gente então compara essas duas curvas. Qual é a grande diferença entre elas? Que elas estão defasadas uma em relação à outra. E o BIM, ela acontece numa etapa anterior à que a gente tem o método tradicional hoje. Então, se a gente pensar um pouquinho na curva branca, né, o método tradicional, tu vai perceber que o teu maior esforço é feito, se a gente pegar um Pareto 80-20, o teu maior esforço é feito, 80% está na fase de documentação. E isso é muito simples e tranquilo de provar esse detalhe, né? Tu está desenvolvendo o teu projeto, está fazendo ele em 2D, num software de CAD, por exemplo, está desenvolvendo a planta baixa, está desenhando os cortes, e no desenvolvimento dos cortes, tu vai projetando, vai desenvolvendo o teu projeto. Então, tu desenha projetando. Basicamente, essa é a ideia quando tu trabalha. E é o que aconteceu lá, quando a gente teve, né, a transição do papel para o meio eletrônico, no caso com o AutoCAD, há 20 anos, um pouco mais de 20 anos, 30 anos. O que ocorreu ali? Apenas uma informatização de processo. Tu desenhava à mão, tu passou a fazer aquilo que tu fazia à mão, tu passou a fazer no meio eletrônico. Claro que houve produtividade, a gente buscou uma informatização ali, né, e a informatização te trouxe produtividade, né, porque no desenho à mão tu tinha que desenhar tudo. No AutoCAD tu passou a desenhar alguns elementos e esses outros elementos passaram a ser consequência do processo. Então, basicamente, foi isso que aconteceu, né? Então, tu desenhava alguns elementos, copiava, rotacionava e tu aumentava a produtividade desenhando, né? Mas em termos de método, tu continuou fazendo a mesma coisa que tu fazia no papel, tu só passou a fazer mais rápido, né? Daí, né, aumentou a produtividade. A gente está vivendo uma nova transição e essa transição no momento do BIM, ela passa a ser até um salto muito maior, porque a gente tem que começar a falar em metodologia, mudar a forma que a gente desenvolve o projeto. Esse é o grande desafio. Bom, então se a gente pensar na curva 3, como eu comentei, o teu maior esforço e efeito está na fase de documentação, basicamente, né?
E na etapa, né, de desenvolvimento de projeto, onde que o tecnólogo de projeto é realmente remunerado, né, a parte cerebral a gente acaba dedicando pouco tempo, porque a parte cerebral acaba sendo inserida dentro do desenvolvimento da documentação, né, fazer o desenho projetando. A ideia do BIM é tu realmente trabalhar naquela tua etapa onde que realmente tu é a parte cerebral de fato, né, aumentar mais o teu tempo na parte cerebral do projeto, que são as fases de anteprojeto, desenho esquemático e desenvolvimento propriamente do projeto, né? É aqui que onde tu vai trabalhar mais dentro do conceito do BIM, né? E aí que vai te trazer outros resultados que não é apenas o tempo de projeto, né? Cadeia produtiva está pedindo por isso, incorporadoras, construtoras, quem paga pela mão de obra, pela matéria-prima, né? Ali, esse é o que vai ter o maior ganho, na verdade, porque tu vai detectar todos os problemas antes da primeira fundação. Essa é que é a grande ideia, né? Então, quem acredita muito que a obra se resolve no canteiro, tá? Vai ter realmente dificuldade na implementação do BIM. E aí a gente fala, né, dos erros e dos acertos, né? Então, a forma de pensar de uma forma adequada utilizando o BIM é pensar que tu vai resolver a tua obra antes da primeira fundação, né? Pensar em todas as compatibilizações necessárias e aí sim, a partir daí, tu definir todo o projeto, tu ter como subproduto a compatibilização do projeto, que acaba sendo marginal, né, dentro do projeto, né? Então, muitas vezes a arquitetura acaba assumindo a questão da compatibilização, mas é feita uma compatibilização de uma forma ainda informal, muitas vezes, né? E aí a gente acaba detectando os problemas em obra, né? Muitas vezes porque ficou órfão a compatibilização e é um mercado que está em desenvolvimento importante dentro do conceito BIM, né? Eu digo sempre que quem realmente poderia vender melhor a ideia de compatibilização de um projeto seria o próprio profissional que está no canteiro, né? Eles conseguem mensurar bem, né, o quanto seria importante investir na expertise de compatibilização dentro do conceito do BIM. Bom, e se a gente pensar então, né, a curva laranja, a gente percebe exatamente que ela acontece nessas fases, né? E quando entra na fase de documentação, a parte braçal do projeto, a ferramenta ela passa a te auxiliar. Então, o teu esforço e efeito começa a cair porque a documentação ela passa a ser gerida pelos sistemas. Onde vai gerar documentação, planta baixa, corte, fachada, documentação técnica, desenho técnico, projeto executivo, mas também aquela documentação de projeto nem necessariamente é desenho. Tabelas, né, para orçamentação, por exemplo, tabelas de quantidades, de orçamentação, de matéria-prima, quantidades de itens, tu pode, então, solicitar que a ferramenta gerencie ou até mesmo qualifique o orçamentista para trabalhar esse escopo apenas dentro de uma ferramenta que voltada a um 3D colaborativo, né? Onde que tu não vai ter mais apenas um 3D para ter volume, e a ideia do BIM é exatamente tu extrair informações nessas decorrer das atividades que tem tu propriamente a desenvolver ou a cadeia produtiva dos seus parceiros. Cálculo estrutural, desenvolvimento do hidráulico, PPCI e outras disciplinas que tu tem, ar-condicionado, ou seja, todas as disciplinas que necessitem dentro de um projeto, de uma construção, de uma edificação. Então, se a gente comparar então essa defasagem, então a gente percebe que isso acaba tendo um outro impacto com as curvas a seguir que a gente tem ali descritas, a curva 1 e a curva 2. Né? Se a gente visualizar a curva 1, ela se trata então de capacidade de impacto e custos funcionais, né? Capacidades funcionais e custo. Onde é que a gente vai realmente impactar na nossa obra, né? No nosso projeto, né? Em termos de capacidades ou custos, né? São nas fases iniciais. Nas fases posteriores, após a documentação e aquisição, a alteração da capacidade funcional do projeto, ou até mesmo o custo, ela acaba diminuindo o impacto, porque a cadeia produtiva é complexa, né? Então, as alterações elas passam a ser mais complexas e de mais onerosas, muitas vezes, né? Então, se tu trabalhar mais na etapa de desenho esquemático, de projeto, tu vai conseguir ter um impacto maior em termos de custos e capacidades funcionais. Essa que é a ideia. E se a gente comparar com a curva verde, que é inversamente proporcional à curva 1, é o custo das alterações de projeto. Então, se tu detecta problemas nas fases iniciais, o teu impacto é maior no custo do projeto, tá? As tuas capacidades funcionais do projeto também, tu vai ter um impacto maior. Em compensação,
o teu custo de uma alteração de projeto é bem menor nas fases iniciais do que nas fases posteriores. Sejamos francos, né? Quando a gente vai alterar um projeto nessa fase aqui de aquisição, muitas vezes não é para melhorar o projeto, sim para corrigir erros, né, que a gente detectou na obra, e essa alteração ela pode ser mais onerosa. A simples mudança, muitas vezes, de uma posição de um pilar, de uma viga, né, tu vai ter que alterar drasticamente, muitas vezes, o cálculo estrutural, recalcular, só para ficar no exemplo do projeto estrutural, né? E dependendo da complexidade do projeto, vai ter que ainda envolver mais empresas ou profissionais, colegas, para atuar naquela simples alteração, muitas vezes, que é apontar a posição de uma viga 30 centímetros ou até mesmo de um pilar, né? O impacto que vai ter essa alteração, ela é bem maior em termos de custo nas fases finais da aquisição, da implantação. Bom, então, basicamente, por que a gente vem adotando, né? E aí, mais no finalzinho, eu vou comentar um pouquinho desses benefícios que a gente acaba tendo com a implementação. Esse gráfico que eu montei, eu gosto muito dele, porque realmente é do que se trata, né? Compara um pouco o anterior, que é o valor agregado, né, que a gente tem no nosso projeto com a performance, né? Então, quanto mais a gente se move para o eixo muitos falam da maquete digital, eu gosto de falar do protótipo digital da construção. Quanto mais a gente se aproxima desse eixo, a nossa performance no projeto e o nosso valor agregado ele acaba aumentando substancialmente. Em relação ao procedimento do 2D que a gente tem aqui na etapa inicial do projeto. É exatamente o que se trata, a gente acaba mensurando isso de forma prática a partir daqui, né? Eu comentei, então, existem várias filosofias aí do BIM, uma que a gente acredita muito aqui na casa, a nossa grade de cima está toda voltada. Não se trata, então, de falar apenas da ferramenta, né? A ferramenta, talvez, existem ferramentas que vão centralizar melhor o conceito do BIM, como, por exemplo, o Revit. Mas o Revit não vai funcionar sozinho dentro dessa cadeia produtiva do projeto, né? Talvez uma ferramenta como o Revit, para centralizar o projeto arquitetônico, seria a centralização do teu conceito, mas talvez uma ferramenta como o Revit não vai apenas ela resolver todo o escopo do que se fala hoje do 3D ao 7D, ou eu avançaria também do 2D ao 7D, né? A gente ter toda essa cadeia produtiva e talvez o 3D dentro desse centro desse processo, desse encadeamento de ações, né? Que muitas vezes esse encadeamento de ações ele pode ser até caótico dentro do projeto, né? Ele não é sequencial, né? Existem empresas profissionais que vão se voltar para alguns eixos e outros eixos vão ser mais interessantes para outras empresas, né? Mas a ideia central é que tu tenha dentro desse conceito o 3D colaborativo, né, alimentando os outros eixos, né? Então, por isso que ele passa, como eu comentei anteriormente, ter uma importância mais central. Mas um 3D realmente consiga aproveitar realmente de fato. Bom, a gente continua precisando, né, dentro desse conceito, aprofundando um pouco mais, se fala muito do 3D para novas construções, mas a gente tem que pensar que a gente também vai também ter que retrofitar construções antigas, né? Então, também a ideia é que essas ferramentas de CAD, né, elas consigam absorver também projetos existentes, né, para não ter que transpirar, por exemplo, para a planta de construção, por exemplo, né? É um exemplo bem clássico. Dentro dessa ideia do 3D colaborativo, a gente pode desenvolver também, falar um pouquinho, não vou aprofundar, mas um termo que tem se adotado muito, começou na arquitetura de design orgânico, tá? Mas a gente tem percebido que esse conceito tem se aplicado também para a engenharia, dentro do conceito do BIM, que é um conceito que não tem se explorado apenas dentro do BIM, ele também pode ser compartilhado por outras áreas, né? Hoje tem se utilizado muito no design propriamente dito, né? no design industrial, mas também a gente tem percebido que esse conceito também tem sido abordado aqui dentro da área do BIM também. Ele está inserindo dentro desse 3D colaborativo. Tu ter condição de fazer uma programação visual e a programação visual controlar a tua forma geométrica, né? Então, a gente vê isso aconteceu no primeiro momento na arquitetura, pensando no design orgânico, tá? E hoje a gente já tem visto também a aplicação desse conceito, inclusive, também para construção, né? Então, a gente tem um conceito onde que tu pode dimensionar a tua forma
a partir de parâmetros de cálculos técnicos que poderiam ser considerados, inclusive, pelo vento. Por exemplo, uma ponte que ela pode ser definida, a geometria dela orgânica, a partir também dos esforços que ela vai ter, né? E também e aí os esforços, né? Realmente as reações diretas e, por exemplo, até a condição do vento dentro do elemento. Então, eu vou comentar mais à frente ali um pouquinho na prática algum desses conceitos, tá? A ideia é mostrar para vocês um telhado ali, como modelar um telhado orgânico também usando a ferramenta, tá? Então, como eu comentei, falar um pouquinho de conceito, mas também aproveitar esse tempo nosso aqui para fazer, sem aprofundar muito, mostrar um pouquinho na prática como isso realmente se concretiza. Bom, primeiro mito que a gente tem que desfazer, né? E a gente vê muito acontecer isso no mercado, que o BIM vai substituir o CAD, ou melhor, que o Revit vai substituir o AutoCAD como ferramentas. Na verdade, na nossa concepção, a gente entende que as duas ferramentas elas não se excluem, elas se incluem. Certamente, é claro que o AutoCAD tu vai trabalhar um pouco menos com ele, mas a gente tem que pensar que ele continua sendo importante e indispensável. Como, né, a gente teve a transição da prancheta física para o meio eletrônico, né, por muito tempo a gente teve que manter a ferramenta lá disponível, né, a prancheta, porque a gente tinha ainda muitos desenhos no meio papel e a gente tinha que dar suporte a esse controle. A mesma coisa está acontecendo no momento, né? A gente está se voltando ao conceito do 3D, mas o 2D ele continua sendo importante. E a gente também tem que ter humildade e perceber que também a ferramenta ela evolui e ela começa também a implementar novos conceitos também com relação ao BIM. Então, como a gente fala na nossa grade no ensino presencial aqui, nossa capacitação em AutoCAD, não tem mais como a gente olhar o AutoCAD apenas em 2D, né? A gente tem que ensinar também o 3D. Não talvez que tu vai desenvolver todo um projeto 3D, mas em termos de concepção de 3D, entender, né, a ferramenta, porque muitas das filosofias que são implementadas em softwares mais, digamos, com maior eficiência, como o Revit, tu tem isso embutido dentro também do AutoCAD. Demonstrar isso e ficar muito tranquilo, demonstrar isso para vocês, tá? Vou demonstrar, mostrando aqui um projeto que a gente tem aqui. A ideia é demonstrar, compartilhar aqui, então, uma ferramenta para vocês e mostrar aqui que se tu tem um 3D, independente do meio que tu esteja trabalhando, tá? Tu pode também, neste meio, dependendo da situação, também gerar documentação 2D a partir de um 3D com o AutoCAD. Então, o AutoCAD não precisa ser usado apenas para a gente fazer desenho. Ele pode gerar desenho 2D para nós sem que a gente transpire, dependendo da onde está vindo esse e-mail, essa informação que a gente propõe utilizar dentro da ferramenta. Então, a ideia aqui é mostrar, a gente tem uma ferramenta aqui, um arquivo 3D que foi desenvolvido aqui com um arquivo sólido, poderia ser faces também, né? Um projeto 3D que foi desenvolvido. E se tu tem o arquivo 3D, a documentação passa a ser uma consequência do processo. Basicamente é isso. Tá? Então a ideia é mostrar aqui eu vou mostrar essa ferramenta que eu vou mostrar, ela foi lançada no AutoCAD de 2012, né? Estou usando 2018, foi lançado em 2019 já, né? Há 2 meses atrás, 3 meses atrás foi lançado. Então a ideia é mostrar que a documentação técnica de um projeto, se tu tem um arquivo 3D, tu passa a extrair essa informação do projeto, né? Então, eu vou mostrar para vocês que tudo aquilo que a gente transpirava para trabalhar dentro do AutoCAD, a gente não precisa mais transpirar. Claro, tu tem que ter uma informação qualificada, que no caso seria o 2D. Então, eu posso gerar rebatimentos automatizados sem a necessidade mais de desenhar o meu projeto, né? De fazer o desenho do meu projeto e até, inclusive, gerar vistas isométricas, sem precisar, então, desenhar o meu projeto, né? Então, basicamente, eu pego a informação 3D que está concebida e posso gerar documentação 2D, né? Mesmo usando o AutoCAD, aí a gente prova que ele também absorve o conceito. É claro que existem ferramentas que vão te catalisar melhor o processo do BIM, né? A gente não pode comparar o AutoCAD com o Revit, porque são ferramentas bem distintas, né? Então, se eu for falar aqui, comparar, eu diria que o AutoCAD é a melhor ferramenta de desenho. E a gente pode falar que, no caso
O Revit é a melhor ferramenta de projeto, né? Então, gerou documentação, aqui ele gerou com as linhas tracejadas, eu vou só mudar aqui a configuração do meu projeto, ele já segue a orientação de um projeto mais moderno, né? Eu clico no elemento, ele diz aquilo que eu faço, né? Ele também trabalha no contexto do Ribble, né? Atualização da interface, né, do elemento. Então, eu quero mostrar ele em preto e branco aqui. Já criei o meu desenho técnico do meu projeto, né? Se for o caso. Tá? Então, e o AutoCAD ele já está seguindo aquela ideia, né, que a gente sempre comenta, de mais moderna de modelagem direta, né, de objeto direto. O objeto vai dizer aquilo que eu posso fazer. Então, por exemplo, eu quero gerar um corte dessa vista. Eu seleciono a vista e vou lá simplesmente defino onde que eu quero fazer o meu corte no meu projeto. Né? Então, eu vou fazer um corte passando nessa seção aqui. E peço para ele gerar o corte. Tá? E aí, a partir daí, eu só tenho que pedir para ele posicionar onde que eu vou definir o meu corte e ele vai definir o meu posicionamento. Então, ele está fazendo o cálculo daquele corte para mim. Então, agora, basicamente, eu só tenho que vir e posicionar onde é que eu quero fazer a representação do meu corte. A partir daí, né, dessa minha posição, vou botar aqui, minha folha ficou pequena, vou botar aqui o lado mesmo, depois eu ajusto o desenho melhor, tá? Só para demonstrar o conceito para vocês. Tá? Então, agora eu consigo gerar o corte automatizado do meu elemento que foi gerado o desenho 2D a partir do AutoCAD. Então, aqui está uma prova mostrando, né, que o AutoCAD, se tu usar de uma forma adequada, também, dependendo da tua necessidade de desenho, tu pode também desenvolver o conceito BIM. Então, olha ali, por exemplo, aqui mostrar, né, os meus sarrafos aqui achurados, né, achurados porque eles foram cortados, né? E assim por diante, achuras mais básicas aqui, mas está tudo achurado, né, de uma forma automatizada. Então, mostrar que na fase de documentação, a gente não precisa ter pudor de talvez ser a ferramenta que hoje nós trabalhamos 100% do nosso tempo hoje desenvolvendo o projeto, né, fazendo o desenho. Se tu pensar que uma ferramenta como o Revit vai te dar 95% do teu desenho automatizado, se aquele 5% que tu é exigente ele não está te dando, por que não continuar usando uma ferramenta de desenho? No caso, a melhor ferramenta é o AutoCAD, né? Então, a gente não precisa ter esse pudor. Pensar que a gente tem essa liberdade de jogar com ferramentas e não excluir elas, assim, incluir elas dentro do processo. Tá? Então, um exemplo aqui de 2D que a gente pode estar pensando em documentação, não vou avançar aqui, mas para mostrar uma simples prática bem simples, só para fundamentar algo que eu venha definindo em termos conceituais ali, tá, pessoal? Bom, seguindo, né? Então, dentro da nossa ideia aqui, seguindo novamente aqui, falar um pouquinho, então, voltar a falar, então, da questão, então, também aqui da nossa apresentação dos outros eixos, né? E também demonstrar alguns conceitos aqui. Bom, voltando a falar, então, aqui basicamente, do eixo 2D, né? Vamos falar um pouquinho, né, a seguir do 4D, né? O 4D responsável então pelo planejamento da construção e se tu quiser, né, também adicionar aí uma segunda possibilidade, também te dá a condição de tu fazer a fiscalização do teu projeto. Um subproduto do planejamento e da fiscalização, eu diria, seria também tu ter a compatibilização. Tu pode ter já diretamente no teu 3D, no 3D colaborativo, como nós estávamos comentando aqui, tu já poderia ter, se fosse o caso, a condição de usar esse 3D colaborativo que a gente menciona aqui, já fazer uma compatibilização. Mas tu pode buscar uma compatibilização com maior riqueza na fase do 4D. O que é então o 4D? É o teu 3D e o quarto eixo seria o tempo. O teu 3D em função do tempo. Basicamente essa é a ideia. Resolver a compatibilização do projeto, né? E também auxiliar, né, no planejamento, no primeiro momento. Bom, ferramentas que trabalham o conceito absorvem isso. É o que eu falo. A ideia qual seria? Tu usar um 3D colaborativo e levar esse 3D colaborativo para um meio que possibilite, então, fazer a simulação do processo. Bom, dentro desse conceito aí, o portfólio da Autodesk é um portfólio super rico dentro do conceito de integração da cadeia produtiva, né? Então, não se trata de dizer qual é a melhor ferramenta para projeto arquitetônico, né? Como a discussão tem se colocado no mercado. Qual é a melhor ferramenta? O Revit ou o ArchiCAD? Na verdade, não se trata disso.
Na verdade, se trata de qual é a melhor ferramenta que eu vou conseguir integrar com a minha cadeia produtiva, ou com meus parceiros, ou até mesmo dentro do meu escopo de trabalho. Quais são as ferramentas? Se eu preciso de planejamento, qual é o CAD que vai me dar essa condição de integração associativa? É isso. Esse é o grande desafio. Então, eu comento, não se trata apenas de discutir qual é a melhor ferramenta, porque aí a gente pode entrar no caráter subjetivo. O que é melhor? Facilidade, mais fácil, né? Interface, né? Aí tu começa a entrar no caráter subjetivo de dizer o que é mais fácil. E eu diria que a melhor forma de tabular isso, ou até mesmo definir critérios de que é o melhor, é tu pensar de uma forma mais ampla na cadeia produtiva, né? Nos teus parceiros. O teu parceiro que faz cálculo estrutural, ele trabalha com que software cálculo estrutural? Né? Tu integrar, né? O teu parceiro que faz planejamento, compatibilização, qual é a ferramenta que ele trabalha? E aí tu vai adotar uma ferramenta que vai te trazer uma melhor integração, porque é uma relação ganha-ganha. Todos vão ganhar tendo uma informação uniforme dentro das áreas de projeto. Bom, eu tenho para exemplificar o conceito do 4D, eu vou comentar um pouquinho aqui no caso do Navisworks, né? Então, a ideia aqui é a gente conseguir, né, demonstrar dentro desse conceito, tá? Mostrar um pouco, então, de uma ferramenta voltada a planejamento. Na verdade, planejamento e fiscalização da obra, né? E como subproduto, eu posso ter a compatibilização do projeto também. Detecção de conflitos do meu projeto, né, no meio eletrônico, que eu consigo controlar as revisões de uma forma, inclusive, associativa. Então, esse projeto que a gente está visualizando aqui na tela é um projeto que foi feito, basicamente, o projeto de construção todo foi feito, no caso, no Revit, né? Aquela escola técnica que foi feita no Revit, uma escola técnica, e eu consigo um software de canteiro de obra, que é importante para mim? Simular os equipamentos também, né? Que vão estar envolvidos na minha execução, né? Ter condição de simular em função do tempo essas ações que vão estar acontecendo no decorrer do desenvolvimento. A montagem de um andaime, por exemplo, né? Todo o meu entorno, o meu canteiro, né, eu consigo fazer a simulação e não só mais o projeto da construção, né, posicionamento de containers, né, geradores que eu necessite para minha obra, né, e maquinário geral. Então, a ideia é, como eu falei, fazer de fato o planejamento da minha construção e no único meio. Qual é a grande vantagem? No Navisworks, eu não faço projeto, eu não desenvolvo projeto no Navisworks. Eu simplesmente aproveito o 3D e, a partir daí, eu trago para este meio aqui e adiciono o eixo do tempo, né? Posso ter animações, simulações dentro do meu processo de construção. O que é interessante falar do 3D associativo é como uma ferramenta como o Navisworks consegue tratar essas informações de uma forma qualificada, né? A gente tem na interface, né, da ferramenta, a gente vai perceber que a gente tem aqui, ó, os elementos que foram carregados para este planejamento, basicamente, né? Então, eu tenho um projeto do Revit. Esse projeto do Revit, ele veio exatamente como foi configurado os níveis, né? Dentro do projeto do Revit, estão configurados. E, além disso, ele vem categorizado por elementos também, né? Porque o desafio aqui é tu selecionar o elemento e dizer quando que esse elemento vai ser construído, né? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui, fazer a seleção, por exemplo, de paredes. Eu tenho as paredes básicas, eu tenho as paredes internas, né? Então, eu consigo simular e selecionar os elementos pela categoria que foi construído lá, o tipo de parede que foi construído lá no Revit, por exemplo, né? Então, eu consigo interpretar de uma forma bem simples os elementos que vieram aí. E daí que eu falo a ideia do 3D colaborativo, né? É exatamente isso. Eu aproveitar a informação do processo anterior no processo atual. Basicamente, é isso que é BIM, né? Isso que é o conceito do BIM. Então, se a gente pensar aqui, ó, eu tenho um modelo que foi feito do Revit, consigo trazer categorizado por elementos, por níveis, e a partir daí a gente vai fazer a simulação da construção, que eu vou ter, então, que atrelar um elemento a uma atividade de construção, tá? Na minha área de atividades, por exemplo, né? Então, eu vou criar
a atividade. Essa atividade, então, a gente hoje, quem trabalha com projeto de fiscalização, planejamento, acaba criando isso no MS Project, né? Então, aqui a gente tem condição, por exemplo, de desenvolver esse planejamento diretamente na ferramenta ou, inclusive, integrar a planilha do Project com o meu 3D aqui dentro do Navisworks, né? E ter isso associativo. A grande vantagem é o seguinte: o teu projeto arquitetônico continua sendo alterado, né? O projeto arquitetônico da construção, estrutural, todas as outras disciplinas continuam sendo atualizadas, né? Que acontece muito, né? Atualização do projeto. E a grande vantagem é que isso fica associativo, né? Tu alterou o projeto arquitetônico, todas as alterações elas passam a estar presentes aqui também nesse meio. Então, tu não tem que exportar a informação novamente e refazer o teu planejamento. Essa é uma grande vantagem. E aí eu dou mais um exemplo do 3D associativo, né? Então, eu tenho o meu vínculo com o meu arquivo do Revit. Então, na verdade, eu tenho aqui o meu arquivo vinculado aqui dentro. Então, tudo que eu alterar lá no meu arquivo nativo, eu vou ter atualizado aqui no meu planejamento também. Como eu falei, eu poderia estar criando as atividades de projeto diretamente dentro do Navisworks ou até mesmo buscar uma integração com planilhas, por exemplo, que a gente possa ter do MS Project, né? Então, eu consigo vincular uma planilha do Project aqui dentro e fazer o vínculo das atividades, do cronograma de atividades que foi feito no Project, aqui dentro no meio do Navisworks, né? Então, essa é uma vantagem que a ferramenta oferece também, né? Não só um arquivo de exportação, né, CSV, um arquivo do Project ou até mesmo uma interface com software Primavera, né, onde eu também consigo fazer o cronograma de atividades e planejar. Comentando aí no 3D colaborativo, por exemplo, a gente tem o projeto, que é os elementos que estão em azul, mas também tem outros elementos que não foram feitos no Revit, que poderiam ser os componentes, né? Os componentes, o teu maquinário, né? Então, aqui a gente está vendo que a gente tem também, por exemplo, aqui andaime, fachadeiro, né? Então, a gente trouxe isso, a gente tem uma biblioteca super rica lá no SketchUp, por que não trazer esses elementos que foram modelados em outro 3D e ter isso tudo no único meio, né? Então, o Navisworks te dá essa condição, né? De tu pegar e fazer, então, o teu planejamento e realmente fazer toda a composição do teu canteiro, que não é só exatamente um projeto de construção. Eu vou simular rapidamente, não vou entrar muito no detalhe aqui para mostrar só um pouco do conceito, tá? Então, eu tenho condição aqui de pegar e fazer a simulação, eu vou botar aqui a animação primeiro, né? Eu tenho, então, a ferramenta me dá a condição de eu simular, fazer simulações de objetos, por exemplo, né? No caso aqui, eu simular, por exemplo, a grua funcionando, né? Então, eu posso criar animações e pedir para executar essas animações no decorrer do desenvolvimento do projeto. Essa é uma vantagem aqui, de tu ter uma apresentação com o maior realismo possível do teu projeto, né? Dentro desse meio, de uma forma tranquila, simples de trabalhar. Tá? E ainda eu posso fazer, então, a interação de animação de objetos juntamente com a compatibilização da simulação da construção. Aqui eu vou simular, então, fazer a simulação da minha construção. Eu tenho métodos de como eu quero simular, então a ideia aqui é demonstrar, eu tenho aqui o meu planejamento, que eu vou simular de uma etapa a outra, aquilo que foi planejado, né, em termos de etapas, tá? Durante aqui eu vou botar um playback aqui de 60 segundos, tá? E eu vou ainda pedir para ele simular para mim com uma câmera, né? Então, eu vou fazer a simulação do processo de construção, que começa, por exemplo, dia 20 de junho de 2018 até 1º de janeiro de 2019. Então, eu vou pedir para a ferramenta simular para mim todo esse processo construtivo. Então, no momento, a partir daí, durante 30 segundos, a ferramenta ela passa a simular o processo construtivo. Como é o planejado, ele está mostrando em verde aquilo que está em execução. Eu tenho um display onde ele demonstra para mim, né, nesse display no canto superior da tela, o que está sendo executado e o percentual que já foi executado daquela atividade, né? Aquilo que está em verde está em execução, aquilo que concretizou está em forma sólida, né, na matéria-prima configurada na visualização real, demonstra para mim, no caso, a concretização do elemento, de fato, a construção dele finalizada, e a gente vai, então, simulando o processo construtivo. Então, está aí o nosso 4D.
o processo construtivo do 3D em função do tempo. Então, aqui é a fase de planejamento, né? Antes da primeira fundação, fazer o planejamento da construção e no decorrer do planejamento da construção, a gente tem essa condição, então, de simular, né, aquilo que foi planejado. Então, essa é uma forma de a gente ter de fazer, então, esse 4D. Eu tenho outros meios de simulação. Então, está lá agora fazendo a construção das paredes internas, né? E assim por diante, finalizando, né, os fechamentos internos, seria, no caso ali, os drywalls para as paredes internas, tá? Então, ele está mostrando para mim janelas do pavimento, montagem dos brises, né? E os dias percorridos, né? 190 dias, 96 dias decorridos ao decorrer de 28 semanas, né? A execução do projeto, tá? Bom, para finalizar aqui a simulação, o conceito e finalizar, eu poderia também pedir para a ferramenta demonstrar para mim o processo atual, né? O que foi planejado e aquilo que está sendo executado, né, em loco, né, na obra, né? Então, aí a gente tem, então, agora o eixo da, no caso, o eixo que a gente comentou agora seria o eixo da execução, né? Então, eu posso demonstrar, então, também a mesma ideia. Agora, ele vai me mostrar também, em verde, aquilo que está sendo executado no prazo, e em vermelho, no caso, ele está me demonstrando aquilo que está sendo executado fora do prazo previsto, né? Então, agora ele compatibiliza o planejado versus o executado, né? Então, eu tenho essa condição de fazer esse planejamento e também definir por cores o que eu quero, da forma que eu quero enxergar. Quando estiver em atraso, me mostrar em cores o que está em atraso, até para a gente, em termos visuais, né, conseguir identificar, né, aquilo que está em atraso e também acompanhar isso sem ter que necessariamente estar na obra. Basta que alguém alimente a planilha, né, e a gente consegue, então, documentar e simular essa construção, né, dentro do nosso projeto também. Tá? Então, também finalizando a simulação aqui no decorrer de 60 segundos, tá? Essa animação aqui com a simulação do processo, a gente pode também gerar um vídeo, né, para compartilhar, para mandar as ideias e tal, dentro da cadeia, da equipe, né, de projeto e da equipe que vai estar executando para comunicar melhor as ideias que a gente, as nossas intenções de projeto, tá? Então, é uma ferramenta que trabalha com o escopo do 4D aqui, então, mostrando um pouquinho, então, agora também a prática que a gente comentou anteriormente, né? Como é que a gente pode se desenvolver dentro do conceito da prática. Bom, voltando a falar um pouquinho do 3D colaborativo, né? E aí falar um pouquinho da prática, né? O porquê que é importante, né, tu ter um 3D que consiga extrair informação do teu projeto, né? Então, aqui eu vou demonstrar um pouquinho também, né, falando 3D colaborativo, eu vou demonstrar também um pouquinho de um software que talvez centraliza melhor esse escopo, tá? Não, ele talvez não vai ser o único, como eu comentei, mas talvez é o que melhor vai centralizar o conceito do BIM, tá? Que eu vou demonstrar para vocês, que seria, no caso, falar um pouquinho do Revit, né? Então, o Revit me dá essa condição, então, de trabalhar um pouco, né? Um pouquinho, né? A ideia do nosso 3D colaboração. Então, falar um pouquinho do Revit, então. Uma coisa que a gente percebe muito, assim, não basta tu usar um software de 3D qualificado para dizer que está trabalhando no contexto do BIM, né? Então, a ferramenta ela vai te exigir novas necessidades, né, em termos de projeto, e tu vai ter que ela vai te dar muitos benefícios, mas também ela vai te exigir muito mais informação no teu projeto quando tu estiver trabalhando, então, o conceito todo. Bom, então a ideia é mostrar um pouquinho dela, tá? Então, olha só. Eu estou com a ferramenta aqui disponível, aqui, habilitada, tá? Então, já abri um projeto aqui mais para a gente comentar sobre ele, aqui, esse projeto, tá? Um projeto arquitetônico, tá? Não é, a ideia é comentar um pouco da atividade. Então, eu estava comentando o seguinte, não basta, por exemplo, tu ter um 3D ou usar uma ferramenta que nem o Revit, se tu não está usando ela de uma forma qualificada. Então, aí a gente fala, né? Novamente, quais são as ferramentas que vão te dar o sucesso e quais também os teus passos que tu vai ter, que tu pode também ter os erros, né? Os acertos e os erros que tu pode ter implementando a ferramenta, tá? Então, quem foi meu aluno aqui sabe, eu comento muito isso, né?
que é importante, né, a gente não só apenas modelar a parede, quando a gente estiver trabalhando a parede dentro de uma ferramenta como essa, né? A gente tem que avançar, né? A gente não vai se voltar apenas a um benefício que a ferramenta oferece, que é a modelagem. Certamente é um benefício importante, né? Tu vai perceber que a parametrização de uma parede, né, que o que a ferramenta como o Revit traz, ela te dá uma velocidade grande na modelagem. Mas não basta tu modelar a parede, é importante também tu avançar um pouco mais e também definir qual vai ser a composição construtiva da parede, né? Então, existem muitas traduções do BIM, uma que eu gosto muito é a questão que a gente chama, né, que tem lá traduções, que é a modelagem da informação da construção. Então, você me pergunta, qual é a forma correta de modelar uma parede? A forma correta de modelar a parede é conforme o teu método construtivo. Como é que vai ser a construção da tua parede? Nada mais é do que isso que tu vai trabalhar, né, a modelagem da parede. Então, quando a gente, né, tem a apresentação de uma parede, uma planta baixa, ok. A gente pode pensar naquela ideia que a gente tinha do desenho técnico, de ter uma espessura ali da parede, né, definir a espessura da parede e representar a parede com espessura, né, e aí definir a espessura da parede. Muitas vezes, quando a gente está desenhando, como é que vai ser o processo construtivo dessa parede? Qual vai ser o tijolo? Qual vai ser o reboco? Quais são os acabamentos, né? Então, o AutoCAD, é um software de desenho, não exige isso da gente, né, basicamente. Né? Então, agora, é o que eu comentei anterior, é uma quebra de paradigma. Né? Então, eu vou criar a parede, mas ela vai me exigir muito mais agora. Ela é fácil de modelar, mas é interessante que eu continue qualificando, por exemplo, as informações da minha parede, tá? No momento aqui eu estou com nivelamento grosso, eu não estou enxergando as camadas da parede, mas nesse projeto foram configurados toda a estrutura composta dessa parede. E é importante que se faça isso, porque aí tu vai ter muito mais informações muito mais qualificadas. É o exemplo que eu comentei, né? Tu vai largar um desenho técnico para um orçamentista, ele vai ter que interpretar a informação e jogar isso numa planilha. Por que não usar a ferramenta também para extrair essa informação de uma forma quantitativa também? Para que tu consiga ter um detalhamento fino da tua orçamentação, é interessante tu trabalhar a estrutura composta, mas não só no contexto da orçamentação. Se a gente pensar aqui na questão da estrutura composta de uma parede, a gente define na estrutura de composta de uma parede 2 tópicos importantes aqui. A composição das camadas que vão compor essa parede e também as matérias-primas que compõem essa parede. Então, são 2 tópicos importantes da estrutura composta. Dentro das camadas, tu vai definir o quê? A função e a espessura de cada camada. A espessura do tijolo, a espessura do reboco, né? É importante definir isso. Tá? Nos materiais, numa estrutura composta de uma parede, tu vai definir o quê? O nome do material, a descrição. Tu pode definir nos materiais a materialidade. E também, se a gente pensar que o software gera desenho para nós, quando tu gerar um corte desse elemento, qual é a achura que tu quer representar esse material? Né? A achura que tu vai representar esse material. Então, é importante que tu defina esse nível abaixo aqui. Porque se tu definir esse nível abaixo, talvez não naquele momento, mas logo a seguir, tu vai ter condição de estruturar extrair muito mais informações nas etapas a seguir, né, no nível abaixo, na fase de documentação, na fase de orçamentação, se for o caso, na eficiência energética, ou até mesmo lá no final do teu processo, que seria a renderização, se for esse teu interesse, né? Basicamente, tu vai extrair muito mais informação. E disso que se trata o 3D colaborativo, né? Tu extrai informação da etapa anterior em etapas atuais. Ou num processo que pode ser caótico, não precisa ser nesse mesmo ordenamento. Exemplifico isso usando aqui o próprio Revit para demonstrar. Numa parede, então a gente tem capacidade de configurar a estrutura composta. Então, a estrutura composta a gente vai usar para então extrair informação depois numa futura orçamentação do meu projeto. Né? Então, é uma capacidade que eu tenho dentro do 3D colaborativo. Né? Dentro de uma parede de alvenaria externa, onde que eu tenho reboco dos 2 lados, com espessura de 20 centímetros a parede, eu tenho a capacidade, então, de configurar toda a estrutura composta desse elemento.
E quando a gente fala em configurar estrutura composta, isso eu encontro num piso, numa laje, né, num telhado, num forro, eu tenho como detalhar ainda mais os materiais e ter uma composição mais fina dos meus materiais. Onde que eu vou definir, então, como eu comentei, as camadas que vão compor o meu projeto, também os acabamentos do meu projeto, né, que eu vou ter, né, nas minhas camadas, né, os acabamentos, e a função de cada camada do meu projeto. Isso eu defino a função. A função e a espessura de cada camada eu defino isso diretamente na estrutura composta. Além disso, eu também posso definir os materiais que eu vou ter em cada camada. A partir daí, eu tenho um outro nível de configuração, que são os materiais. Por exemplo, o tijolo comum. Ele tem um nome ali, tijolo comum. Então, eu sempre comento, né, para os meus alunos em sala de aula, eu comento, quem for meu aluno sabe, tudo que tu escreve no Revit, um dia tu vai tirar essa informação de alguma forma. Ora num relatório, ora na documentação 2D, então cria os nomes com qualidade, com precisão, com capricho, porque esse nome um dia tu pode usar, tá? Então, eu percebo muitas vezes, né, tu abre assim modelos do Revit extremamente bem modelados, mas aí tu abre a estrutura composta, não tem estrutura composta configurada, né? É um modelo bem nulo ali, com uma camada, às vezes, só para representar a espessura de parede. Aí tem que renderizar, quem faz? Vai lá o profissional e volta aqui e configura novamente o material. Então, acaba tendo um retrabalho no processo. Eu falei, o nome. O nome tu pode usar no orçamentação do material, um nome curto, sucinto. A descrição tu pode usar na documentação do teu projeto, né? Por exemplo, aparência. Tu vai usar, definindo a aparência, é o que tu vai usar na renderização, se esse elemento estiver na superfície do teu objeto, né? E nos gráficos, é aquilo que eu quero representar ele em 2D, né? Por exemplo, a minha achura do tijolo está aqui, né, definida, e eu vou representar ela no elemento. Então, olha quanto é importante definir nome, gráficos, né, 2D, aparência, e depois também as espessuras e a função de cada elemento. Eu vou conseguir extrair as informações de uma forma muito mais transparente, objetiva e clara, detalhando isso. Por exemplo, eu posso, ferramentas como o Revit vão te dar a condição de auxiliar o orçamentista, né, e te dar a condição de ter um detalhamento muito mais de materiais. Então, por exemplo, a quantitativo de matéria-prima das minhas alvenarias. Eu posso criar um relatório, deixar esse relatório criado no template, passo a projetar e ele passa já a quantificar para mim os volumes. Tanto área, como também volume de matéria-prima daqueles meus objetos, né? E qual é o nome que eu vou usar, que eu posso usar no meu relatório? O nome que eu configurei no nome do material. Tá lá. Então, eu tenho lá os materiais já pré-definidos a partir do nome. Então, um exemplo de onde eu posso tirar o nome do meu projeto. Outro exemplo, a descrição. Desenho técnico, né? A gente não vai precisar mais escrever, né? Então, o Revit eu tenho funções aqui, uma delas são os tagueamentos, que me dá a condição, por exemplo, de ele me quantificar o tag de materiais dos meus elementos. Da onde está vindo esse valor? Do tag, do campo descrição do meu material. Então, ele identifica automaticamente para mim os materiais, conforme eu vou passando ali. Então, eu não vou precisar mais no meu desenho técnico, por exemplo, escrever um novo material, né? Eu consigo representar de uma forma tranquila a partir do campo descrição. E assim por diante, né? Então, a gente consegue extrair muito mais informações do meu projeto a partir, né, desse 3D colaborativo, tá? Basicamente isso. Bom, avançando um pouco aqui, não vou pontuar muito, só para ser mais objetivo, tá? Comentar um pouquinho, então, do design generativo usando a ferramenta, né? Então, aqui eu não vou aprofundar muito, só demonstrar para vocês o conceito, tá? Que tu pode trabalhar isso tanto no design orgânico, mas também pensando num design mais prismático, também o conceito pode ser aplicado, né? Então, a ideia aqui é rapidamente mostrar como tu poderia pegar um padrão de uma treliça espacial com painel de vidro e a partir do estudo de massa do Revit, a gente usar um pouquinho do conceito de design generativo, tá? Então, eu estou aqui no ambiente de projeto do Revit, aqui, né? Um projeto novo, tá? Então, a ideia, então, qual seria? Criar um padrão, e a gente pode criar padrões de elementos, tá? E a partir desse padrão de elementos, fazer, né, ou de uma estrutura, fazer a representação, por exemplo, de um padrão, como uma treliça espacial como essa, com painel de vidro,
né? E esse painel de vidro a gente fazer uma modelagem orgânica, ou até mesmo não precisa ser orgânica, prismática também, e fazer essa disposição automatizada dentro do nosso projeto. Então, a ideia é pegar uma família, que pode ser criada um padrão de uma família de matriz espacial, e esse padrão fazer a divisão dele ao longo de um telhado, por exemplo, né? Então, mostrar um pouquinho do estudo de massa aliado, então, a esse conceito aqui. Bom, então eu vou rapidamente aqui criar um estudo de massa, tá? Criar uma superfície, né, orgânica aqui, para a gente, então, demonstrar esse conceito, né? Que eu posso usar basicamente standard ou Revit, mas também eu poderia estar me utilizando aqui de um software integrado ao Revit, que trabalha mais aí no enfoque do design generativo, que é o Dynamo, por exemplo, que a gente vai mostrar aplicado aqui à arquitetura, mas também a gente poderia estar utilizando esse conceito a nível de engenharia também. Então, a ideia aqui é eu criar um telhado curvo, então eu estou criando um plano de trabalho aqui, e eu vou dizer que eu quero desenhar esse plano de trabalho, né, que eu criei aqui na minha planta de piso do pavimento, tá? Vou enxergar meu plano de trabalho para elevação sul e vou criar uma curva, né, uma spline, que vai ser a minha geometria, o meu perfil do meu telhado. Basicamente é isso. Então, esse perfil aqui vai ter composto por uma spline, por um elemento baseado com curvas, né? E esse elemento ainda eu posso ainda trabalhar a edição dos vértices aqui e ajustar a curvatura do meu projeto aqui, definir essa curvatura desse telhado, por exemplo, curvo. Basicamente essa é a ideia, tá? Então, eu estou no momento de estudo de massa aqui, então eu criei a minha curva e agora essa curva eu vou criar um volume dela, né? Na verdade, uma superfície, né? Que só tem um contorno, ele cria uma superfície. Então, vou gerar, então, agora a superfície dessa geometria e vou fazer, então, agora a modelagem de uma superfície. Então, essa superfície aqui, ela está com uma extrusão linear, né? Ela é uma curva com uma extrusão linear. Eu posso ainda também fazer uma deformação ainda nessa minha trajetória, né? A partir daqui eu liguei o X-Ray, né? Que é uma função que ele me possibilita, e eu tenho uma trajetória reta, mas eu posso também mudar a trajetória e a curvatura desse telhado também, a partir da trajetória daquela extrusão que foi feita, ou também de um vértice que eu queira deformar minha superfície. Então, eu tenho a manipulação direta, né? Com o estudo de massa aqui, a gente tem essa manipulação direta. Então, eu tenho uma superfície. Essa superfície, então, agora, eu posso também agora fazer o parcelamento de um objeto plano, tá? Então, eu posso fazer a divisão do parcelamento nessa superfície, que seria o meu telhado. Essa divisão dessa superfície, ela está com uma divisão de 10 unidades por 10. Eu posso ainda ajustar os tamanhos aqui, né, e diminuir o meu padrão, aumentar esse padrão que está sendo representado aqui, tá? Eu tenho as minhas elevações, mas ainda eu percebo que eu não tenho volume ainda, né? É um elemento plano que foi definido ali. E a partir de agora, eu posso trazer aquela família, que, né, nesse meu ambiente que eu estou trabalhando, e fazer a importação de uma família daquela trilha espacial e aplicar esse padrão aqui, né? Antes de mostrar isso, eu tenho outros padrões, né? Eu tenho o padrão quadrado aqui, mas eu tenho também, nesse parcelamento, outros padrões que eu poderia estar adotando para me representar, né, essa cobertura, né? Esses padrões, eles estão disponíveis já na instalação aqui do parcelamento, que a gente pode estar aplicando, né? Então, eu tenho aqui alguns outros padrões, só para demonstrar isso, padrão triangular e assim por diante. Posso definir ali vidro nesses padrões, né? Tem perfil plano. Então, aqui agora eu vou só carregar, então, a minha família para esse meu estudo de massa aqui, exatamente aquela treliça que a gente tem modelado como uma família. E no momento que eu carrego essa treliça, me dá a condição agora de pegar e aplicar o padrão da treliça ao meu projeto, né? Então, esse momento aqui é simplesmente aquele momento do cafezinho que eu sempre brinco, né? Porque agora é deixar o software fazer a parte braçal, né? Que é a modelagem daquele padrão numa superfície que foi a superfície que a gente modelou aqui. Então, esse tempo é natural, a gente não pode penalizar o software por fazer cálculo matemático, né? Mas ainda, se a gente pensar ainda, né, é um tempo até relativamente pequeno de cálculo que ele está fazendo para fazer o posicionamento daquele padrão daquela treliça que eu acabei de carregar nessa superfície orgânica que foi criada aqui com 3 cliques, basicamente. Então, aqui ele está mostrando o status do processo e está finalizando agora e fazendo agora o povoamento, então, do
do meu telhado com a minha treliça ali espacial sendo dividida ao longo do caminho. Tá? Então, eu posso até ligar aqui a ferramenta de realismo aqui para a gente ver, ó. Tá aí, então, meu telhado, né? Eu posso ter uma representação mais real agora na elevação do meu telhado, que foi criado, né, a partir daquele padrão ali. Então, uma forma bem tranquila e levar, então, a nossa criatividade, a ideia do 3D colaborativo com design generativo, elevar a criatividade a outro nível, né? Então, é um conceito que a gente está abordando aqui, que pode estar sendo demonstrado, e visualizar, então, o telhado curvo com a aplicação desse padrão aplicado ali, tá? Então, um exemplo, novamente, do telhado, né, agora criado com esse design generativo que a gente pode estar aplicando dentro do conceito, tá? Então, quanto tempo a gente demoraria representando num corte, muitas vezes, esse desenho, né? Então, aqui a gente tem isso de uma forma bem rápida, simples e objetiva e com uma qualidade alta, né? Depois para levar essa informação, para fazer o planejamento de construção, para fazer, por exemplo, a renderização, fotorrealismo, fazer a análise que eu necessite, né? Dentro do meu projeto. Tá? Então, alguns pontos aí dentro do que eu comentei, 2D, 3D e 4D, né? Mas não é só isso, né? A gente tem outros eixos para falar a respeito um pouco, tá? Então, voltando aqui, né, a nosso fechamento em termos de procedimento, né? 5D, né, já comentei em relação a custo, né? Então consigo extrair informação. Então a ideia é não eliminar a figura do orçamentista e sim dar para ele uma ferramenta mais qualificada para fazer a composição de custos do projeto, basicamente, né? Eficiência energética, né? Então eu consigo fazer uma análise mais concreta de aproveitamento da luz, né? Da iluminação natural dentro do meu projeto. Hoje eu tenho ferramentas que me auxiliam a pegar esse 3D colaborativo e também gerar uma análise de footprint de carbono, né, da pegada de carbono do meu projeto, né, quanto eu vou consumir de carbono nessa edificação para construir ela e quando depois de finalizada a construção, quanto que ela vai demandar em custos energéticos, né, da minha edificação. Então o desafio não é mais gerar 3D, o desafio é hoje dos CADs que a gente tem, que estão no contexto BIM, é gerar 3D e te dar condições de fazer análise nesse 3D, né? A análise muitas vezes que não são apenas empírica, né? Por exemplo, fazer um cálculo de carga térmica do meu ambiente sem antes de mandar para o meu projeto do meu ar-condicionado, né? Eu ter condição de, na fase da arquitetura, fazer um cálculo de carga térmica e saber se naquela fachada onde eu vou ter que botar vidro, se eu posso minimizar o impacto adicionando brisa e qual vai ser o impacto do conforto térmico daquele ambiente montando um brisa. E qual também vai ser o impacto da iluminação natural naquele ambiente, né? Então, cada vez mais a gente tem percebido que as ferramentas estão embutindo análise, né? Algumas análises são locais, né? Standalone, dentro da própria ferramenta, CAD faz isso, o próprio Revit tem algumas ferramentas bem interessantes que te dão essa condição de fazer a análise de eficiência energética e também algumas ferramentas que também tu pode trabalhar em conjunto, o 6D, fazendo o cálculo de eficiência na nuvem, né? Ele vai te dar outros escopos mais voltados, né, à ideia de análise por parâmetros, né? E aí tu mensurar parâmetros em termos da edificação e benefício de custo em termos de investimento, do aprimorar a eficiência energética da construção. Então, um tópico também que está em voga, então, importante, né, não ser sustentável apenas por uma oportunidade, e sim por uma obrigatoriedade de projeto, né? Então, esse que é o grande desafio hoje, né? Todo mundo quer ser sustentável, mas como que a gente vai se mover a essa prática, né? A ferramenta, ela está aí para exatamente auxiliar e te dar um embasamento melhor em termos de certificação de LEED, enfim, documentação técnica que tem que fundamentar a certificação energética da tua construção. Para finalizar, né, uma etapa que ainda muitas vezes a arquitetura de execução não percebeu, mas é importante também dentro do conceito, que a tua construção não termina no final da construção, ela tem que ser gerenciada, né, ao longo de uma vida útil, né? Que aí eu volto a falar do primeiro tópico lá no 3D colaborativo, que são as construções existentes, né? Essa construção ela vai ter uma vida útil, 50, 100 anos, e essa construção a gente tem que gerir melhorias, retrofits nessa construção. Então, o 3D passa a ser essencial nesse auxílio do gerenciamento do ciclo de vida da construção, né? O ato de manter e aprimorar a tua construção.
né? Dentro disso, um tópico que ainda que o mercado de arquitetura e engenharia não percebeu, mas vai demandar, é o controle de documentação do projeto, né? Então, muitas vezes as empresas ainda continuam utilizando software, gerenciando documentação por sistema de diretórios de rede, né, do Windows, por exemplo, mas logo a seguir vai perceber que vai ter que fundamentar isso melhor em software de gerenciamento de documentação, né? A gente tem métricas aí que 80% do nosso tempo, hoje no ambiente de projeto, é procurando a informação correta, né? Então, tanto da construção nova como da construção existente, né? E aí a gente também traz também para esse nível também o As-Built, né? Que tu tá lá na fase final da construção e como tu vai então também documentar aquilo que está executado, porque muitas vezes tu não tem nem documentação técnica de projeto, né? Então também está mudando também o escopo de como vai se gerar o As-Built também nessa fase. Né? Quais são as ideias que a gente pode aplicar? A gente tem vários métodos hoje de buscar As-Built para áreas externas, como também para as áreas internas. Áreas externas, a gente tem aí implementação cada vez maior para grandes empreendimentos, para capturar informação através de drones, fazer composição de fotos, né, para capturar as informações do teu projeto e gerar a partir de um processo de fotometria arquivos 3D para fazer essa composição do teu 3D e compatibilizar muitas vezes aquilo que foi executado com aquilo que foi projetado, né? Mas também para capturar informação para uma melhoria do projeto, para uma cálculo de eficiência, enfim, para retrofitar e melhorar a performance energética do projeto, tá? Também tem empresas também que estão fornecendo também serviços de compatibilização com As-Built, no contexto também de scanners laser, né, fazer o levantamento, né, a área petrolífera ela usa muito forte esse levantamento por varredura, né, por laser, né, e aí gerar uma nuvem de pontos e compatibilizar também a nuvem de pontos com aquilo que foi projetado. Mas também para levantar a informação do teu projeto que está executado lá e compatibilizar. Então tem várias ações nesse momento do 7D também que são imprescindíveis para te implementar também, que tu pode inserir dentro da tua prática, né? Claro que do 2D ao 7D, talvez nem todo mundo vai precisar de todos esses eixos, né? Então, o grande desafio é isso, saber quais são os teus gargalos, né? E aonde que tu precisa melhorar em termos de otimização do teu processo. E aos poucos implementando os conceitos, né? Não adianta... Não, e aí a gente fala dos erros e dos acertos, né? O acerto é tu identificar os gargalos e começar a implementar a ferramenta a partir dos gargalos, né? E aí tu começa a perceber que naturalmente aquilo que tu não estava prevendo implementar, tu passa a perceber que fica muito mais fácil, porque acaba sendo um subproduto do teu processo anterior, que foi a estabilização de ter um 3D colaborativo, gerar 4D, documentação técnica, orçamentação, e aí tu vai perceber que outros eixos passam a ser mais fácil a implementação desse conceito ou da cultura do BIM dentro das empresas. A gente vê exatamente isso. Bom, para a gente finalizar aqui, né? A ideia, então, é a gente tentar seriar o processo todo, né, do conceito que a gente tem implementado aí dentro do BIM, e então colocar, né, o planejamento como parte integrante dentro desse fluxo. Não é mais desafio hoje tu fazer um 3D, e sim a ideia é tu ter condição de um software colaborativo 3D, ter condição de tu criar vários modelos 3D e aí analisar qual que vai te dar a melhor design, desempenho e custo. E aí sim adotar qual é a melhor solução para aquele projeto venha desenvolver. Então o desafio não é mais fazer um 3D, sim tu ter condições de fazer alternativas de design, custo e desempenho e comparar quais são as melhores alternativas. Nessa fase aqui de modelamento, tem alguns desafios a serem superados, alguns eu já comentei, né? Então a ideia é tu criar rapidamente facilmente modelos 3D, objetos inteligentes, parametrizados, né? Condições existentes em base em modelos conceituais ou até mesmo detalhados, dependendo do teu escopo de projeto, né? E é aquilo que eu comentei anteriormente, que tu ter nessa fase de modelamento, tá? Múltiplas alternativas para fazer base de análise. Quais são os desafios na fase de análise de fato, né? No caso, no projeto arquitetônico, mas não só no arquitetônico, pode levar para os outros eixos, né? Simulação do caminho do sol, radiação solar, carga térmica, né? Se a gente perceber, o ar-condicionado passa a ser um pouco marginal, geralmente, é o processo.
termina a construção, um empreendimento, por exemplo, residencial, aí vamos lá chamar a empresa de refrigeração para fazer a refrigeração dos ambientes. Né? Então, por que não já no projeto arquitetônico a gente também fazer uma estimativa de carga térmica e tentar minimizar alguns impactos para diminuir as demandas de energia elétrica para demandar um resfriamento, muitas vezes, ou até mesmo uma calefação, um aquecimento da construção, né? Dependendo da região, da questão regional. Análise de iluminação, aproveitamento do sol, né? Então essas fases são importantes dentro desse encadeamento, tentar minimizar os impactos. Cada vez mais a gente vê no processo de construção, né, implementação de processos pré-fabricados para reduzir custos, né, processos sequenciais. E o grande desafio, eu diria hoje, né, da cadeia produtiva do BIM é a colaboração com produtividade. Né? Todo mundo está nessa fase de construção com a mesma informação, no mesmo índice, na mesma versão. Né? Essa é a grande ideia, né? Tu ter uma integração do teu fluxo de processo dentro do projeto de colaboratividade. Então, esse é o grande desafio hoje que a gente percebe na implementação do BIM. A cadeia produtiva está com todo mundo com a mesma informação definida. Bom, e na praça final, que eu já comentei ali, é tu pensar na área de manter, que seria o 7D, plano de sustentabilidade, monitor de uso de energia, gerenciar os custos, né, e melhorar a simplificação e operação do projeto, né, na vida útil dessa construção que ela vai ter. Bom, aí a gente vai falar um pouco agora dos benefícios, né? Falei um pouquinho de teoria, mostrei um pouquinho da prática, mas nada disso vai ser importante se a gente saber realmente mensurar, né, dependendo da tua necessidade, dos teus gargalos, como que isso vai refletir isso em termos de retorno de investimento, implementar um conceito desse, ou tu te capacitar, buscar essa informação para implementar na empresa que atua, ou até mesmo a nível profissional, como profissional liberal, aquilo que tu pode implementar nas tuas atividades do dia a dia, num projeto de construção. O porquê, né? Quais são os benefícios, de fato. Eu acho bem interessante esse estudo aqui que eu vou comentar. Foi feito um estudo, então, em 2007, então a gente comparar, já tem aí uma grade de 10 anos, mas é uma métrica interessante, né? Quando esse estudo foi feito em 2007, no mercado norte-americano, a gente tinha uma métrica que em torno de 25% do mercado norte-americano já estava desenvolvido no conceito do BIM. Então foi desenvolvido esse estudo e eles detectaram, né, pelo Centro Universitário de Stanford, né, que 32 grandes projetos, empreendimentos, eles foram feitos usando o modelamento orientado ao processo, que é o conceito do BIM que a gente estava comentando aqui anteriormente. E eles detectaram, então, algumas métricas interessantes. Eu acho que é bem interessante falar desse estudo, mesmo se já sendo defasado em relação para o mercado americano. Né? Então, hoje, naquela época, eles estavam com 25% do mercado já desenvolvido. Né? Hoje, a gente já está em torno, tem métricas que se falam lá no mercado norte-americano, em torno de 80% já, o mercado já adotou a ferramenta. Eu acredito que aqui no nosso contexto regional, no Brasil, a gente tem algumas métricas, conforme conversa com clientes, com o que a gente tem percebido no mercado, que a gente percebe aí que a cada 10 projetos que são desenvolvidos hoje, em torno de 3 já estão, ou 30% já estão sendo desenvolvidos no Revit. Algumas métricas não muito sérias, mas a gente consegue ter alguma estimativa em termos de projetos que estão sendo usados no Revit, no mercado, né? E então eu acho que esse estudo é bem interessante com relação ao nosso momento atual, né? Eu acho que é bem interessante falar sobre isso. Bom, então eles detectaram exatamente algumas métricas. Primeiro, conseguiu detectar que eliminarem 40% das alterações não orçadas do projeto, né? Aquilo que eu falei da curva, né? Aquela função exponencial que a gente tem lá, né? Quanto mais passa o tempo, maior o custo das alterações. Então, diminui 40% das alterações do projeto não orçadas. Por quê? Porque com a ideia que tu consegue detectar problemas que tu só detectava na obra, né? Em torno de 40%. Redução de estimativa de geração de estimativa de custo em torno de 80%. Isso é uma métrica bem real. A gente tem clientes nossos aí que conseguiram chegar, né? Definir um grande projeto, aí, levavam aí, às vezes, 2 meses para fazer o projeto, uma equipe de multidisciplinar de 20 pessoas, né, arquitetônico, estrutural, hidráulico, né, levavam em torno de, então, aí por volta de 2 meses para fazer um projeto e depois mais 2 a 3 orçamentistas para fazer a orçamentação. Levavam mais em torno de 2 meses para orçamentar. Então, a gente tem uma estimativa que reduziram isso aí para torno de 2 semanas a geração de estimativa de custo, né? Então, é realmente uma coisa bem real e palpável, né?
E, novamente, não é eliminar a figura do orçamentista, e sim dar uma informação mais qualificada para ele fazer a composição do orçamento. Estimativa de precisão de custo de até 3%. Isso é universal, a gente percebe, nossa experiência mostra, não só na arquitetura de reconstrução, mas na indústria mecânica também, que já tem esse conceito bem fundamentado, é o que se consegue atingir em termos de percentual de redução de estimativa de custo. Economia de 10% do valor do contrato. Eu diria que esse é o maior ganho nosso aqui, né? É a economia do contrato, né? Então, talvez esse é o maior ganho, e aquilo que eu falei anteriormente, talvez o maior ganho é aquele que está pagando pelo projeto, né? Em termos de mão de obra, matéria-prima, né? Esse é o que mais vai ganhar em termos de implementação da ferramenta. E a redução de custo em torno de 7% em redução de tempo de projeto, né? Então, aquele que está na frente do Revit, trabalhando no dia a dia, que só faz projeto, estima assim, isso no mercado americano, né? Eu digo que a gente tem aí um pouco para evoluir um pouco em relação à produtividade. Certamente, eu sem muito pensar, eu diria que até a gente poderia aumentar, aí, dependendo, é claro, da empresa, do profissional, mas até 15% de produtividade certamente poderia implementar dentro desse conceito. Tá? Bom, pessoal, a gente é um pouco do que a gente acredita, tá? É um pouco do que a gente acredita, a gente tem muito mais informação para compartilhar, então a ideia aqui realmente é um escopo inicial. Um abraço e até a próxima, tá? A gente se vê. Obrigado.